E o Senhor preparou esta noite para falar ao nosso coração de uma maneira muito especial, nós cremos. E algo novo o Senhor fará em cada uma das nossas vidas. Por isso, nesse momento, nós vamos estar passando a palavra à missionária Maristela, serva do Senhor, cuja experiência de vida e testemunho, a partir de agora nós vamos estar recebendo o conhecimento, aquilo que o Senhor tem feito, está fazendo e certamente fará através da sua vida, através do uso da sua vida que o Senhor tem feito. Então nós convidamos a missionária Maristela Gandra. Glória a Jesus. Glória a Deus. Boa noite, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? É muito bom estar aqui com vocês. Parece um clichê, né? Mas eu falo isso em todas as igrejas. Sou muito feliz de estar aqui com vocês. Mas é porque é uma missão em andamento, né, que diz respeito à nossa vida prolongada nessa terra. E eu louvo a Deus por vocês fazerem parte também deste momento, deste projeto de Deus na minha vida. Eu sei que o Senhor tem nos levado aonde Ele quer que estejamos, para ouvir da parte dEle aquilo que Ele quer que ouçamos. O meu testemunho, eu ministro a palavra junto com Ele. Quando eu tenho 2 dias para ficar com a igreja, eu faço as duas coisas mais tranquila, né? Só que o tempo não nos ajuda. Então, como o testemunho é bem pedagógico naquilo que Deus me desconstruiu e está fazendo na minha vida e através da minha vida, do Arson, então, dentro do testemunho, eu tenho uma liberdade maravilhosa de pregar a palavra de Deus. Mas eu quero agradecer, né, por estar aqui, ao pastor Marcelo, à pastora Marici, quase Maristela, né? Tudo Mari, cadê ela? Quem que é? Ah, tá. Então tá, tudo Mari. A pastora Dalva, o pastor Valdemir. Nós não temos costume de pastora, né? Não sei como é que é aqui, mas quando o marido é pastor, a esposa pastoreia junto com ele. Não é, pastor Marcelo? Porque o chamado é dos dois. Né? Eu e Aras, nós não somos ordenados pela nossa igreja como pastores. Nós somos missionários. Mas nós estamos tendo também o privilégio de pastorear muitas almas. E muitas vezes ovelhas sem pastor, né, que nos procuram. Nós temos lidado com uma igreja enorme de desigrejados, né, que nós temos orientado buscar e peregrinar uma igreja, né, que encontre o evangelho verdadeiro. Porque há, irmãos. Em todo o Brasil que nós temos rodado, nós temos encontrado os 7.000 que não se dobram a Baal. Nós temos encontrado pastores que choram ainda pelo verdadeiro evangelho. Então, eu fico muito à vontade por estar aqui, né, e já ter a informação do evangelho que vocês amam, né, que é o mesmo que nós pregamos. Né, isso já é um bálsamo para nós. E Deus tem nos presenteado, nesses 7 anos como itinerantes, com algumas igrejas e ministérios que têm sido bálsamo para nós. Porque 99% das igrejas que entramos são igrejas que o evangelho da cruz não está mais no púlpito. Né? As ovelhas estão sendo guiadas por cegos. Né? E são mortos em vida. E quando ouve o evangelho, a gente percebe isso. Parece que estão ouvindo falar de um Deus verdadeiro pela primeira vez. E isso tem nos trazido angústia, muita tristeza. Porque são ovelhas que estão perecendo, fora do aprisco. Né, que nós precisamos orar e pedir a Deus que levante mais obreiros para essa obra, para essa seara. E Deus tem levantado profetas nessa hora, Jeremias, João Batista, para clamar, para ser a voz que clama nesse deserto.
Então, nós temos tido essa missão como um privilégio, né, de poder estar aqui e partilhar com vocês, somando apenas, né, aquilo que vocês já têm vivido pela graça de Deus. Amém? Mas antes de passar o vídeo é um documento, né, um documento que me ajuda muito, porque é um resumo de uma história de 14 anos num vale de um câncer cerebral, né, que vocês vão ouvir um pouquinho sobre esse projeto de Deus no vale de uma enfermidade incurável. E como Deus trabalha da forma que Ele trabalha na soberania dEle, né, e usar uma cancerosa, mas curada de alma e de fé, para pregar à igreja, e muitas vezes pregando a pessoas sadias, sem câncer físico, mas cancerosas de alma e cancerosas na fé. Então é uma antítese que Deus colocou nas nossas mãos, né? O câncer físico versus o câncer de alma. O câncer físico não me separou de Deus, não roubou minha paz e nem a alegria da minha salvação, não tirou meu nome do livro da vida. Na verdade, o câncer físico, eu vou dizer uma frase estranha, mas hoje eu falei para um jovem, um homem jovem casado que nós visitamos, uma missão que a gente teve lá em Curitiba, ele me entendeu completamente. Eu falei assim com ele: Jorge, o câncer me curou. Aí ele: me curou também, Maristela. Então Deus usa alguns dispositivos na vida para ser cura, né? Se Deus não forçar o bem em nós, irmãos, a única coisa que nós conseguimos fazer de verdade, sem hipocrisia nenhuma, é nos afastar dele. A única coisa que nós conseguimos fazer sem dificuldade nenhuma é nos afastar dele. É viver uma vida somente de religiosidade, cumprindo rituais, liturgia e a agenda de culto. Só que Deus nos chama para uma dimensão maior. Ele tem uma vida plena e abundante para viver, para vivermos nele. É isso que Deus tem para nós. Nosso Deus não mudou, Ele continua sendo o mesmo Deus, abençoador, né? Então, nós vamos trilhar, e eu convido vocês a atravessar esse vale comigo, trazendo o seu vale junto nessa noite. Eu creio que Deus vai falar de uma forma particular com cada um, né? O bom de pregar em onde nós não conhecemos ninguém é isso, né? E eu também louvo a Deus porque aqui não é somente uma missão, mais uma missão, né? Não somente um cumprimento de uma missão, mas hoje eu entendo que é algo profético que está acontecendo, algo que o Senhor fez muito antes de nós imaginarmos que isso ia acontecer. E mais para frente vocês vão entender o que eu estou falando. Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Nós vamos ler o versículo 14 e o 15. Está baixo o microfone, está alto, está bom? Nós somos de Ipatinga, Minas Gerais. Nós estamos a 214 quilômetros de Belo Horizonte, pertinho de BH. Oi? Hebreus, capítulo 12, a partir do verso 14. É uma viagem, sim, bem complexa. Belo Horizonte, todo mundo sabe, né, já ouviu falar. Então, Ipatinga, a referência que eu dou é Belo Horizonte, porque está muito pertinho, né? Dizemos assim, 214 quilômetros, que vocês fariam nessa estrada reta com menos de 2 horas. Às vezes nós levamos 7 horas para fazer essa viagem lá. Não sei se vocês já passaram por essa rodovia 381. Alguém já conhece? Passou? Já foi por lá? A Dalva conheceu, né, Dalva? E eu nem avisei a Dalva para não assustar, mas é curva até chegar. É muito perigosa. Então nós temos passado, trilhado aquela rodovia, né, há 7 anos. Salvo algumas distâncias como essa, que nós temos que vir de avião. Contrariando o Arcio, que ama dirigir. Mas poupa bastante tempo vindo de avião, né, amor? Mas ele não abre mão, não. Acho que a próxima vez que a gente vier aqui vai ser de carro mesmo. Já estou desconfiada, né, amor? 2 dias para chegar. Hebreus, capítulo 12, verso 14 e 15. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Glória a Deus. Vamos ver o vídeo e nós vamos entrar já naquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Vocês vão ver agora as imagens, né, para entender um pouco. E nelas nós vamos atribuir a palavra de Deus. Vocês vão entender por que é pedagógico. Cada momento desse vale, Deus foi desconstruindo. Pode acender a luz. Vamos ficar de luz acesa agora. Talvez essas imagens possam ser desconfortáveis, mas hoje eu acho elas lindas. Eu vejo Deus, eu vejo tão grande é o nosso Deus, de poder contar a história agora de trás para frente, né? Porque vocês estão passando, quando nós passamos pelos vales dolorosos, e o sofrimento faz parte de Deus para nossas vidas, é bíblico, né? Deus não vai nos livrar do sofrimento, né? Mas prometeu estar conosco enquanto passarmos, enquanto vivermos aqui. Lembrando que a nossa vida não é aqui, né? Nós somos peregrinos, forasteiros, e precisamos voltar para o céu, viver como cidadãos no céu aqui, mas sabendo que nós não somos daqui, somos cidadãos do céu, vivendo na terra, ensinando essa terra o que é ser um cidadão do céu. Somente isso, a oportunidade que Deus nos dá em vida, de voltarmos para Ele. Por isso que estamos vivos, por isso que você hoje acordou vivo, por isso que muitas pessoas acordam todos os dias. Porque é a graça de Deus, a graça comum de Deus sobre a terra, né? De trazer os seus escolhidos para Ele, para que possam se voltar a Ele, né? E se arrepender dos seus pecados. Então, cada dia é um milagre para nós. Cada dia que o Senhor nos dá é um acréscimo, para que possamos compreender a graça maravilhosa da bondade, do seu amor e da plenitude da vida que Ele tem para nós. Só que nós temos visto que muitos cristãos, muitos crentes não têm vivido, não têm alcançado essa abundante vida que Ele prometeu, que Ele consumou na cruz por nós. Isso é muito triste. E na Bíblia nós temos informações e denúncias por que isso acontece. Esse texto mesmo que lemos é um princípio que é muito transgredido nos nossos corações. Ainda que conhecemos o Evangelho, ainda que somos nascidos de novo, ainda assim é um princípio que muitos têm transgredido. É aquilo que lemos agora em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 15. Então, quando esse tumor surgiu, meu contexto de vida e do Ares era um contexto de muito ativismo religioso. Éramos muito religiosos, muito dedicados à instituição. Muito ativismo profissional, com muito tempo gasto em trabalho e na religiosidade, na prática da nossa religiosidade. Isso quer dizer que menos de Deus, menos a família. Quanto mais nos aprofundávamos na nossa religiosidade, mais nos afastávamos de Deus e do seu projeto para a nossa vida, que é a família. Então foi um contexto que esse câncer surgiu, que eu vivia para a igreja. Na verdade, eu fazia muita coisa para a igreja, para a instituição. E hoje eu entendo que eu fazia 80%, talvez 90% do que eu fazia, não era Deus que havia me mandado fazer. Eu fazia para a instituição. E isso roubou muito meu tempo, gastou muito meu tempo. Porque as coisas de Deus são muito de paz, né? E a bênção de Deus, ela enriquece, ela não acrescenta dores. E hoje nós temos visto quão tem sido devastador a religiosidade em nossas vidas. Eu falo que ela é maligna, ela é demoníaca. Porque se nós não entendermos o que Deus tem para nós, qual é a sua pura vontade,
a vontade perfeita, boa e agradável, nós vamos cada vez mais nos enfiar na religiosidade nossa, cumprindo nossas práticas de cristãos, frequentadores de igreja, meros leitores de Bíblia, mas sem nenhum relacionamento com o Pai. Eu fazia muita coisa para Deus sem Deus. A minha fé era doente, era diluída, e o evangelho que eu vivia nele, apesar de ter sido convertida por Cristo aos 10 anos de idade, meu chamado de missões, que eu não imaginava como que seria assim, da forma que está sendo, porque o meu chamado, eu sonhava em estar pregando a terras longínquas, a um povo que nunca houvesse ouvido falar de Cristo Jesus. Porque pregar para crente é osso, irmãos. É osso. E quando nós pregamos para aquelas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, os olhos lacrimejam e o arrependimento vem pelo Espírito Santo. O coração não é duro. O coração não é de dura cerviz. O coração é um coração de terra boa. Só que Deus nos deu um celeiro, que são crentes. E isso nós temos entendido no nosso chamado. Então, quando Deus me chama, me converte, me faz conhecer, se revela através do seu Filho na minha vida, infelizmente eu estava vivendo um contexto de evangelho que a maioria do Brasil hoje ainda continua nele, que é o evangelho humanista, né, que já está aí desde o século XIX, entrou com muita força, né, o homem está no centro mesmo. Então, essa filosofia, ela entrou com muita força e ela ensina aquilo que eu vivi e que muitos vivem. Que o propósito da minha vida, que o fim da minha vida, da minha existência, tudo vai cooperar para a minha felicidade. Que Deus reina para a minha felicidade, que Jesus veio para a minha felicidade, que Jesus morreu na cruz e ressuscitou para a minha felicidade, que os anjos ministram para a minha felicidade. Isso aí, resumidamente, é o que o humanismo conseguiu enraizar na mente de muitos crentes, inclusive em igrejas reformadas. Né? E nós somos a presbiteriana do Brasil, e eu prego isso na minha igreja. Então, o homem está cada vez mais iníquo, ou seja, se importando só consigo mesmo, cada vez mais só preocupando com os seus direitos e cobrando de Deus esses direitos, vivendo porque ele cobra. Porque isso eu fiz também, eu posso falar com propriedade. Quanto mais nós nos sacrificamos a nossa religiosidade, mais nós vivemos dentro de uma teoria que eu chamo de teologia do mérito. Ou seja, eu fiz, então eu mereço. Eu fiz muito, no final eu mereço que Deus me abençoe. Esse é o relacionamento que a maioria dos crentes tem vivido hoje. Só que o que a Bíblia nos ensina, que é totalmente contrário do humanismo, que não é nada para a nossa felicidade. Se Deus reina, se Cristo vive, se eu estou aqui, se você está aqui, é tudo para a glória dele. Para a glória dele. Enquanto nós não abraçarmos a cruz de uma forma que o apóstolo Paulo fez e dizer de toda a nossa alma, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, eu a vivo pela fé em Cristo Jesus. Aí sim nós vamos compreender o que é felicidade. Que, resumindo, felicidade é contentamento, irmãos. Quando eu aprendo, como Paulo fala, eu aprendi todos esses processos que o Senhor nos permite viver no sofrimento, essa tribulação que você está vivendo aí, onde a sua fé está sendo provada no fogo. E Tiago vai dizer muito bem, para nos alegrarmos quando a nossa fé for provada, no fogo das provações, porque ela vai produzir a paciência que tanto precisamos para viver os processos de Deus. Viver com alegria. Viver glorificando a Deus. Por mais difícil que seja, irmãos. É difícil compreender a perda de um ente querido. É muito difícil entender um diagnóstico de uma doença grave.
um emprego, uma empresa que se falha, um emprego que se perde. E tantas coisas vão acontecer na nossa vida. Como que nós podemos nos alegrar nisso? Só pelo Espírito de Deus. Quando eu entendo que pelo Espírito de Deus, tudo que Deus está produzindo na minha vida é fazer com que o bem maior aconteça na minha vida através de tudo isso que está cooperando. Toda a dor, todo o sofrimento, a alegria também, as vitórias também, tudo vai cooperar para que eu aprenda, para que eu seja inteiro, para que eu seja pleno. Vai cooperar para um bem só, e o bem é Cristo sendo formado em nós. Não é o seu bem, não são os seus sonhos realizados. Amados, nunca foi sobre nós. Nunca foi sobre nós. Só que a igreja, nesse século atual, ela está descendo ladeira abaixo, enfiando mais e mais no humanismo, trazendo coach para o púlpito, o coach espiritual, que o potencial está dentro de você, que você é capaz, que você pode. Dizer uma coisa, quando eu saí do consultório com o diagnóstico de um câncer cerebral, a primeira coisa que o Senhor me deu foi na porta daquele consultório mesmo, dentro do carro, eu e Ariston. Aí o Senhor freou o carro para não bater no carro da frente. Enquanto eu absorvia, com 29 anos de idade, 2 crianças, o que seria ter um câncer cerebral. No meio da sua vida, deste paraquedas, uma doença dessa. Enquanto eu pensava isso, o Ariston freava o carro. Isso fez com que, com o impacto, eu levantasse a minha cabeça. E quando eu levantei a minha cabeça, o Senhor me deu de presente. Deu a mim ao Ariston de presente. Estava no vidro traseiro do carro que nos fez frear. Tudo posso naquele que me fortalece. É com a força de Cristo Jesus. Não é com a força humana. Não é com a fé humana. Não é com o conhecimento humano. Não é com a sabedoria humana. E Paulo vai dizer muito bem, hoje eu compreendo isso. Tudo que é humano é terreno. Tudo que é terreno, tudo que é humano é demoníaco. É demoníaco. Se nós não compreendermos que tudo que nós precisamos, todos os recursos que nós precisamos para vencer os nossos vales, a nossa trajetória, os nossos processos que são inevitáveis, não é pela nossa força, amados. Não é pelo ministério, não é pela sua faculdade, não é pelo seu direito, não é pela sua saúde, não é por nada disso, porque nós não temos nada. Nada trouxemos e nada levaremos. É somente pela força de Cristo Jesus. E Ele é uma força inesgotável, Ele é uma fonte de força. Como eu vivi, como eu tenho vivido isso nos meus dias. Todos os dias eu me lembro disso. Que com a força de Cristo Jesus, eu posso enfrentar as dores que eu sinto 24 horas. Que eu possa enfrentar os meus medos, as minhas aflições, sabendo que Ele venceu tudo por mim. Eu posso nele. Como Paulo fez, refuta tudo como esterco. Refuta tudo, querido. Toda a sua fé humana. A gente nunca vai trair Deus com fé humana. O que é fé humana? É achar que a nossa fé é para atrair Deus, para resolver os nossos problemas. A nossa fé é para atrair Deus, para realizar as nossas vontades. Querido, fé não é para isso. A graça nos salvou, mediante a fé. Essa fé que Deus está falando, essa fé que Ele fala que agrada a Ele, e não é difícil, não é complicado agradar Ele sem fé, é impossível. E a fé que agrada a Ele é uma fé que Ele nos dá por misericórdia, para que essa fé nos leve a Ele. Não que mova Ele até nós, mas que nos mova para Ele. Nos mova para Ele como? Nos transformando de glória em glória, até que Cristo Jesus seja visto em nós. Queridos, o propósito de Deus nessa terra, na sua vida, é só um. É Cristo Jesus sendo visto através da sua vida. Esse é o padrão. Não vai baixar o padrão. Os apóstolos foram até o fim. Os profetas morreram. O próprio Filho morreu naquela cruz. Nós somos chamados para padecer com Cristo. E o humanismo nos ensina a viver uma vida aqui, querendo somente os nossos deleites. Vivendo somente para nós. E a base de todo o reino de Deus, do reino de Deus, é o relacionamento entre irmãos, como família.
Eu só posso amar a Deus no outro. Eu só posso servir a Deus no outro. O altar de Deus está na vida do outro. É como eu amo o outro, denuncia como eu amo a Deus. Isso implica naquilo que lemos aqui. Porque os corações de muitos crentes, não estou falando para quem não é crente, não. Corações de muitos crentes estão amargurados, estão entulhados de amargura, de rancor, de ódio, de raiva. Que vida é essa que estamos vivendo? Impossível alcançar o que Deus tem para nós. Isso é um câncer, amados. Isso é um câncer de alma. Pecado não é fazer alguma coisa errada. Muitas vezes atribuímos pecado ao adultério, ao vício, ao roubo, às coisas, às obras da carne. Então, como jovem rico, né? Eu faço tudo certinho. Eu honro os meus pais. Eu sou dizimista, eu oferto, seja como for. Está tudo certinho na minha vida. As práticas morais são perfeitas. E Jesus mesmo assim olha para aquele jovem e fala: você precisa nascer de novo. Como o príncipe Nicodemos. A forma de Jesus dizer isso para ele é: vende tudo que você tem. Ele fazia tudo certinho. Mas quando Jesus citou para ele os mandamentos que ele falou que guardava desde a mocidade, Jesus não citou o amor a Deus e ao próximo. Porque é algo que não estava no coração daquele jovem. Não estava no coração dele. A fé que ele tinha é uma fé religiosa. Uma fé morta. Uma fé morta. Então, amados, como diz John Wesley, você pode ler a Bíblia várias vezes na sua vida. Você pode ler vários livros cristãos na sua vida. Você pode frequentar todos os cultos da sua igreja. Você pode cumprir tudo que você achar como bom. E ainda assim, você tem que nascer de novo. Nós temos o exemplo do príncipe Nicodemos. Nicodemos, você é muito bom. Mas você tem que nascer de novo. Porque o nascido de novo é como o vento que sopra. Não sabe para onde vem, nem para onde vai. E, amado, isso é simplesmente perder a autonomia da sua vida e viver totalmente entregue a Deus. É tudo isso que Deus estava construindo na minha vida através dessa doença. Porque quando essa doença surgiu, ele falou que tinha um projeto na enfermidade. E o projeto era pregar o evangelho. Ele mostrou isso na palavra dele. Ele deu lampejos do projeto. Como tem projeto em cada um aqui. Eu acho que o nosso projeto é o mesmo, amados. Pregar o reino de Deus. Através da nossa vida. Sermos Bíblia para este mundo. Porque o mundo não lê Bíblia, amados. O mundo clama desesperadamente por Deus. É fácil demais pregar para quem não é crente. Vocês não têm noção como é fácil. Porque o religioso é um pecador convicto. Que ele não precisa se arrepender. Então, na igreja, o discurso tem que endurecer. Tem que endurecer o discurso, amado. E Deus tem nos dado, uma direção que tem perturbado. No mínimo, tem nos dado, tem nos confrontado aí, Ariston. Por que pregar para crente, Senhor? A maioria está morta. Não nasceu de novo. Nós somos o país que mais cresce em número de evangélicos, amados. Mas são evangélicos que denunciam pelo próprio país que temos, pela corrupção. É o país que mais se mata. É o país que mais busca seus direitos. Todo mundo importa consigo mesmo, mata pelos seus direitos. Ninguém importa mais com o outro. Parece que nós estamos vivendo no Brasil exatamente, Jesus falou que no fim, a iniquidade ia aumentar tanto que o amor de quase todos iria esfriar. Nós temos vivido isso dentro da nossa casa. Preocupamos tanto em dar o melhor para os nossos filhos, que não temos tempo para os nossos filhos, para que eles querem agora, que é o nosso tempo. Agora. Depois não adianta mais. É para agora. Nós estamos lidando com uma geração tão perdida, tão sem autoafirmação, tão incapaz de sofrer frustrações, tão incapaz de aceitar nãos. E nós estamos perdendo os nossos filhos, amados, dentro da nossa casa. Eu vejo filhos crescendo, nasceram na igreja e crescem, e na adolescência saem da igreja e não voltam mais.
Salvo alguns, que não é o caso, que eu vou apresentar aqui agora, mas muitos dos nossos filhos que nasceram da igreja, que hoje não estão mais na igreja com os pais, não é por causa da igreja, amados. É por causa dos pais. É por causa da incoerência que se vive dentro de casa. Nós somos uma coisa na igreja, mas em casa nós somos outro. Nós cumprimos nossa religiosidade muito bem. Muito bem, parabéns para nós. Mas e em casa? O que nossos filhos têm visto em nós? Eu vou bater sempre nessa tecla. A igreja começa na minha casa. O culto que Deus quer começa na minha casa. A saber, na minha mesa, onde eu sento para fazer as minhas refeições. Lá está o culto. Essa revelação está lá em Êxodo, amados. Quando o anjo da morte ia passar, Deus ordenou que a família se reunisse em casa e colocasse o cordeiro na mesa. Colocasse o cordeiro à mesa e comessem junto aquele cordeiro. Olha que sombra linda do que podemos entender hoje que o Senhor estava falando. A família à mesa. O anjo da morte lá fora. Mas quem governa na mesa é Cristo. É Cristo. Mas nosso culto precisa voltar para a mesa. O culto que Deus quer não é isso aqui não, mas isso aqui é uma extensão. A minha pregação não começou quando eu peguei o microfone, não. A minha pregação começou quando eu acordei. A pregação, o culto, a minha oferta a Deus é como eu trato o meu esposo. É o que meus filhos veem na minha vida. Ainda há tempo, amados. Ainda há tempo de formar em nossos filhos o caráter de Cristo através de nós. Dá tempo. Dá tempo de resgatar essa geração ainda. Através de nós. Não vai acontecer um milagre do céu para salvar os nossos filhos, ou salvar o cônjuge, ou transformar a sua esposa, transformar o seu marido. Não, amados. É através de nós. Vai ser sempre através de nós. É no outro. É assim que Jesus faz, é assim que Deus quer. É no outro. A mudança, a transformação que você quer na vida do seu marido é através da sua vida. O espelho está na sua frente. Para de colocar o espelho na frente do outro. Vamos tirar as nossas máscaras. Olha o que Paulo ele é muito audacioso, ele é muito ousado, né? Ele falar para a igreja de Corinto sobre Moisés, né? O maior ministério do Antigo Testamento, Moisés, que representa a lei. E ele chamar Moisés de simulado. Que não sejamos como Moisés. Nós não somos como Moisés, que descia do monte ao ouvir Deus falar com ele, ou descia do monte com o rosto resplandecendo de luz. Mas quando ele percebia que aquela luz ia desvanecer, aquela luz ela ia embora, ele colocava um véu para que todos pensassem que ele continuava com aquela luz. E muitas vezes estamos fazendo como Moisés. Aí Paulo vai e fala, onde há o Espírito Santo, há liberdade. A liberdade para quê? O que Paulo está falando? Para tirar o véu e deixar Deus tratar dos nossos cânceres. Curar a nossa fé cancerosa, a nossa fé fajuta. Uma fé que eu só quero Deus para me dar aquilo que eu preciso, que eu acho que eu preciso. É isso que Paulo está falando com a igreja. Para tirar a máscara e olharmos para o espelho e vivermos de frente para um espelho, para que sejamos transformados de glória em glória. Na presença do Pai, uma glória que não vai ser transitória. Quando nós arrancamos nossas máscaras, paramos de viver como se tivesse um casamento perfeito. Amados, não existe casamento perfeito. Deus não quer casamento perfeito. Um é o ferro que afia o outro. O aço forja o meu caráter e eu forjo o caráter do aço com os meus defeitos e ele com os defeitos dele. Tem hora que dá vontade de chutar o pau da barraca. Dá vontade de pegar o pescocinho do outro e torcer. Mas não, Deus está usando um no outro como instrumento. Como instrumento justamente para transformar você. Para transformar o seu caráter.
Porque nós queremos de Deus a graça, nós queremos de Deus o perdão, nós queremos de Deus a bondade, o amor e a misericórdia. Mas nós negamos ao cônjuge isso. Nós negamos ao outro o que queremos de Deus. É por isso que a base do reino é o relacionamento. São as relações. Nós vamos ter que aprender a nos relacionar. Nossos relacionamentos vão ter que se converter. Para que possamos viver a plenitude e abundante vida que Deus tem. Possamos conhecer a Deus como Ele é. Na sombra do Antigo Testamento, o povo tinha um Deus poderoso. Eles conheciam Deus como Deus, pelo seu poder. E ninguém viu mais poder de Deus do que aquele povo lá no deserto. Aquele povo vestiu milagre, comeu milagre, milagre de manhã protegendo eles do sol, milagre à noite protegendo eles do frio, milagre todos os dias, comiam milagre, bebiam milagre. E o milagre não salvou eles, não. O milagre não fez nada por eles, não. Hoje nós temos visto uma igreja, um povo tão místico, um povo de Deus tão místico, que só querem de Deus o sobrenatural. Só buscam de Deus a cura para os milagres, a prosperidade em dinheiro, porque riqueza não tem nada a ver com prosperidade. Tem muita gente próspera e não tem dinheiro, mas é próspera em Deus. Tem muita gente rica que não é próspero. Tem tudo, mas falta Cristo no centro. Falta Cristo no coração. O dinheiro está entronizado, não Jesus. Eu estou falando de crente, irmãos. Falando do povo que nós temos pregado. Um povo que a maioria isso nos assusta. Isso é para nos assustar. A maioria não nasceu de novo, igreja. A maioria não nasceu de novo. E o propósito de Deus de nos transformar, e esse processo vai durar enquanto nós vivermos. No vale, nós vamos ter um tempo nós vamos ter bálsamo no vale. Pode ficar tranquilo. Isso está prometido aqui no Baca de Salmo 84. Baca quer dizer choro. Mas não está falando do nosso choro. Não é o nosso choro que vai trair Deus para nós. É a nossa fé curada. Uma fé genuína. É isso que atraía Deus a esses peregrinos que atravessavam o vale. O que era Baca naquele vale? Aquele vale não dava nada, nem água tinha. Não tinha água, nem lençol freático. Aquele povo abria poço. Abria poço para quê? Porque sabiam que Deus ia suprir as necessidades deles. E quando eles abriam os poços, chuva descia e enchiam aqueles vales. E a palavra diz que eles iam de força em força até chegar em Sião e se apresentar perante Deus. Esse vale de Baca é a nossa vida, amados. Mas o que é Baca? Baca era a única coisa que dava naquela terra seca. Eram balsameiras. Por que quer dizer choro? Porque elas choravam um bálsamo que perfumava, um aroma no meio daquele lugar sombrio, perigoso, difícil. Havia um perfume, havia um bálsamo que trazia a eles alento e consolo. É Cristo, amados. Nos nossos vales, Cristo está. Nós vamos aprender muito mais quem é Cristo no vale do que no monte. Quando está tudo bem, quando eu e Ares passamos assim, um mês muito bom, sem Manu passar mal, ela está lá no hospital agora, eu sei que o Senhor já mandou anjos ministrar lá em favor dela, já enviar médico para cuidar dela. Então, quando o mês está muito bom, pagamos as contas, tipo assim, nós temos que viver pela fé. Não dá para contar tudo que a gente vive. Né? O Senhor mudou toda a nossa vida, totalmente a nossa vida profissional. Né? Nós tínhamos uma renda maravilhosa e hoje nós temos vivido pela fé, o Alisson como autônomo, vendedor de porta em porta. E o meu salão, Deus requereu, uma empresa de 13 anos, Deus tirou da minha vida. Ele queria ver o tempo integral para ele. Então nós temos vivido, e Deus, e Alisson como homem, mantenedor agora, sozinho da família. Né? Deus tem provado muito a fé do Alisson, muito. Ele tem aprendido a viver pela fé. Que o justo vai viver pela fé. Amados, que coisa maravilhosa que meu marido está aprendendo. Mas a duras penas, né, amor?
Deus teve que permitir Aros viver uma coisa que eu jamais imaginava que Aros ia viver na parte emocional. Deus permitiu Aros conhecer síndrome do pânico. Deus permitiu Aros conhecer crise de ansiedade. Deus permitiu Aros tomar remédio. Gente, quantas vezes eu falei, amor, toma um remedinho para você ficar mais calmo? Não precisa disso não, amor. Um estresse. Né? Um estresse. Ah, mas quando Deus vem, Ele faz uma obra tão perfeita. Irmãos, meu esposo está tão light, que você, meu Deus, coisa maravilhosa que Deus fez. E tem dia que ele sai e não vende nada. Mas hoje ele chega totalmente tranquilo em casa. Porque hoje ele conhece Deus como Pai. Hoje Deus não é mais o Deus do poder, do milagre, da cura. Hoje o nosso Deus é Pai. Um Pai que nós temos conhecido Ele de Mateus 6. Que nós podemos olhar para os lírios, olhar para os passarinhos e olhar para nós, quanto mais nós que somos filhos. Gente, é maravilhoso viver pela fé. E quando chega no final do mês, Deus supriu todas e cada uma das nossas necessidades. Então, o mês que nós não passamos nenhuma sombra assim, será? O mês que vai tudo bem, a gente fica preocupado, amor, nenhuma lutinha esse mês. Será que Deus está entristecido com a gente com alguma coisa? Gente, é sério. Nós aprendemos que realmente está na agenda de Deus o Vale de Baca. Para a nossa vida. Se Deus não forçar o bem em nós, amados, nós vamos só fazer aquilo como Paulo fala. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço. Porque é isso que nós somos, amados. A natureza em nós, ela é realmente pecaminosa, ela é maligna, ela é perversa. Eu acho muito bacana quando Martim Lutero fala que quando ele desceu as águas, ele achava que a natureza pecaminosa dele ia morrer no batismo das águas. Na hora que ele descesse as águas e subisse já ali o novo homem, ele pensou que a natureza pecaminosa dele ia ficar. Só que depois que ele levantou do batismo, ele descobriu que o infeliz sabia nadar. Está junto com ele. E nós temos que vencer. A nossa luta somos nós, amados. Nosso maior inimigo não é o diabo. Não perca tempo com o diabo, não. O diabo só tem a força que nós damos para ele. O diabo só age por consentimento. E isso que nós lemos aqui, esse princípio transgredido aqui, é onde ele mais gosta. Esse consentimento aqui. Um coração amargurado. Uma raiz de amargura. Quebrou esse princípio, amados. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, a santidade na minha vida não é para eu ver Deus. A santidade na minha vida é para que o outro veja Deus na minha vida. Olha a responsabilidade que nós temos como cristãos, como nascidos de novo. E nós vivemos como se nós não importássemos com o que o outro está vendo em nós. Que os nossos filhos têm ouvido de nós. As nossas atitudes dentro do nosso trabalho. Dentro da nossa casa, com os nossos queridos. A santificação que todos precisam ver é em nós, sem santificação. Por isso que é seguir a paz com todos. Como é importante seguir a paz. Se a paz estiver nas suas mãos, haja, pacifica. Como diz Paulo, Romanos 12. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Não se deixe ser induzido pelo mal. Na hora da ira, aplaca a ira da pessoa com a palavra branda. Provérbios diz que a palavra branda aplaca todo o furor. Precisamos viver o evangelho, irmãos, é na prática da nossa vida. Lá em Mateus, quando Jesus está no Sermão do Monte, ele vai dizer aos judeus, no contexto do culto judaico, que se o judeu chegar para levar uma oferta, se ele lembrar que tem alguém magoado com ele, Jesus fala, deixa a sua oferta. Deus não quer. Volta e reconcilie com ele a tempo. Ali, nós estamos vendo ali, no culto judaico, a oferta era o animal, era o cordeiro, que ia levar o pecado dele. Que quando o sacerdote colocasse a mão, quando o pecador colocasse a mão sobre o cordeiro, é como fosse aquele cordeiro substituto dele, para morrer no lugar dele.
Ou seja, exatamente o que Jesus fez por nós naquela cruz. O Cordeiro que nos substituiu, que tomou o nosso pecado e morreu no nosso lugar. Então, quando Jesus estava falando para os judeus, quando você trouxer a tua oferta aqui, o teu culto, então, ou seja, a oferta era o culto, não era o dinheiro. Não era o dinheiro, era o culto. Como também faz parte do culto a nossa oferta, em espécie. Nós também cultuamos a Deus com a nossa oferta. Mas a oferta é o culto. Jesus fala, eu não quero o seu culto. Meu pai não quer o seu culto. Se alguém está magoado com você, volta lá. Não está dizendo se você magoou alguém. Se alguém te magoou. É se alguém está magoado com você. Ah, mas eu tenho razão. Amado, se a pessoa está magoada com você, ela não entendeu o que aconteceu. O que Cristo fez naquela cruz foi nos dar autoridade para perdoar. Perdoa eles, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. Amados, nosso tempo é de perdoar. Nós precisamos perdoar com urgência. E pedir perdão também. Precisamos pedir perdão àqueles que estão magoados, àqueles que estão ofendidos. Porque o nosso orgulho nos impede disso. E eu gosto muito quando C. Lewis fala que dos pecados, se podemos dizer se é um pecado mais grave que o outro, que pecado é qualquer coisa que fazemos fora da vontade de Deus. Então você pode ser o santo no seu comportamento, ter um comportamento impecável, mas você pode estar em pecado, porque você não está no centro da vontade de Deus. Se você não obedece os princípios do Pai, se eu não obedeço os princípios do Pai, eu estou em pecado. E o pecado nos separa do Pai. Então, o Pai não quer o nosso culto, amados. Nós precisamos resolver a nossa vida. Nosso Deus é muito... Ele é um Deus de princípios. Ele não vai retirar os seus decretos para chover no seu vale, para derramar as bênçãos que Ele tem. E Ele tem. Ele é abençoador. Ele é Pai. Ele é Pai. Ele está com as mãos abertas. Mas o céu muitas vezes está cerrado diante de nós, por causa de princípios transgredidos. Precisamos colocar a nossa vida no eixo da palavra. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura. Não está falando de uma árvore, não está falando de um fruto, está falando de uma raiz, uma ofensa. Se nós não resolvermos essa ofensa no dia, no momento, se possível no momento, isso vai criar raiz dentro da nossa alma. E essa raiz de amargura vai nos perturbar tanto que vai contaminar todos que estão à nossa volta. Todos. Por isso que Deus fala lá em Provérbios que tem 7 coisas que Ele abomina, mas a última Ele odeia, que é a contenda entre os irmãos. Uma pessoa amargurada, ela não consegue pensar ou falar de outra coisa que não seja a pessoa que foi o autor da sua mágoa e da sua ofensa. E o inimigo trabalha nisso, por concessão. Ele perturba. Ele atormenta. E Deus permite que ele faça isso. Mateus 18. Aquele servo que foi perdoado 10.000 talentos, uma dívida impagável, 10.000 talentos são 350.000 quilos de ouro, 150 anos trabalhados. Nenhum judeu poderia pagar isso. O rei perdoou a dívida daquele servo. Perdoou, e aquilo nos revela o tamanho do perdão e da graça dada a nós naquela cruz. É uma dívida que nós nunca vamos pagar, foi de graça. Pela graça. Deus nos escolheu, Deus nos amou, ainda quando nós não amávamos, ainda quando nós estávamos mortos em nossos pecados. Ele escolheu nos amar, Ele escolheu nos perdoar. Graça, irmãos, uma dívida impagável. Aí aquele servo sai diante daquele rei perdoado. A família salva por causa daquele perdão. Ia ser todo mundo vendido como escravo. Ele sai, encontra o seu conservo, que devia a ele 100 denários, que significava 3 meses de trabalho, que ele poderia pagar tranquilamente. Não se comparava à dívida impagável, que ele acabara de ser perdoado. E ele não perdoa o seu conservo.
O rei fica sabendo disso, manda chamá-lo de novo e manda encerrá-lo e entregá-lo aos atormentadores. Nós estamos esquecendo do que Deus pode fazer conosco e com justiça Ele faz. Porque o perdão foi nos dado de graça. E nós negamos perdão àqueles que nos ofendem, aqueles que nos magoam. E aqueles que nós magoamos e ofendemos, não pedimos perdão a eles. Então, por direito, os atormentadores vão nos atormentar. É espíritos malignos mesmo, opressão. Uma pessoa que não perdoa, amada, ela acorda com o ofensor, ela dorme com ele, ela come com ele, ela tira férias, ela viaja com ele, não sai da mente dela. E Deus tem paz para você. Deus tem paz, tem vida abundante. Então, perdão é uma atitude. Perdão não é sentimento. Perdão é virtude, é caráter de Cristo em nós. Precisamos estar em Cristo para que haja em nós os mesmos sentimentos que houve nele. Tem coisas, irmãos, humanamente, irmãos, é impossível perdoar. Eu fiquei viúva aos 21 anos de idade, meu primeiro marido foi morto a tiros. E perdoar um assassino, tirar o pai de uma criança de 2 anos, foi muito difícil. Eu estava na presença do Senhor. Mas eu vivi isso aqui na minha prática. A graça de Deus, que sem ela nós não podemos viver, a maravilhosa graça de Deus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, foi privado da minha vida por causa do ódio que estava no meu coração, do ressentimento, da amargura que eu nutria todos os dias contra o assassino. E eu era como homicida. E nós nos esquecemos que o homicida, aquele que mata, e aquele que guarda a ofensa e não perdoa, é um homicida também. E os homicidas não vão herdar o reino de Deus. Eu estava vivendo uma vida miserável, terrível, sem a graça de Deus. Amados, nós podemos perder tudo. A graça do Senhor nos basta. A graça de Deus é suficiente para a nossa vida. É o amor dele, é o favor dele por você. Imagina por causa de um ressentimento, de uma amargura, você ser privado dessa graça. Será que com essa palavra você consegue perceber pelo Espírito de Deus que a vida que você tem vivido muitas vezes em ciclo, seja por isso? Talvez você achou que perdoou aquela pessoa, mas você enterrou vivo. Simplesmente enterrou vivo. O que nós enterramos vivo não morre, amados. Não morre. É preciso trazer à luz tudo que está oculto. E confessarmos uns aos outros. Para que possamos orar uns pelos outros, para que sejamos curados, sarados. Quando nós confessamos a Deus, nós somos perdoados. Mas pelo princípio da palavra em Tiago, quando nós confessamos uns aos outros, nós somos curados. Curados. Sabe por que esse culto é profético, irmãos? Porque uma vez eu estive numa conferência em Paraná. Fiquei 3 dias pregando em reserva para 100 mulheres. E o tema era 70 vezes 7. 70 vezes 7. Preguei perdão de manhã, tarde e noite. Os 3 dias. Pensa numa mulherada ferida e machucada, que foi vomitando cânceres que estava na alma. E como que foi vomitando? Porque nos intervalos eu pude ouvir separadamente cada uma que quiser, que quis se confessar, que quis colocar para fora. Porque confessar, gente, é um princípio de cura. Isso é usado na própria terapia. O falar, nós temos que falar. Nós temos que trazer à luz o que está oculto. E uma mulher lá, acho que no primeiro ou segundo dia, não me lembro, eu sentei perto dela, já tinha ministrado à noite e de manhã. Sentei perto daquela mulher, amargurado, semblante, entristecido. Ela falou assim, eu não consigo perdoar. Eu estava na hora de pregar de novo. Eu falei assim, eu quero conversar com você. Você conversa comigo? Não, nós podemos conversar. E aí, num dos intervalos, eu fui conversar com ela. Quando ela começou a querer falar, é como se os lábios dela travassem. E ela não conseguisse falar.
Eu sabia que eu estava ali em batalha espiritual por aquela mulher. Eu falei, em nome de Jesus, fala, traz para fora o que aconteceu. E ela começou a falar, gente, foi pelo Espírito de Deus, algo que ela guardou há muitos anos, muitos anos. E ela começou a falar, eu não consigo perdoar aquele que me estuprou aos 10 anos de idade. Quantos anos essa mulher viveu na religiosidade dentro de uma igreja evangélica, com um câncer de alma. Uma infelicidade tamanho do mundo. E quando ela começava a falar, contar os detalhes que aquele abusador fez com aquela criança, irmãos, eu comecei a chorar. E em lágrimas e em espírito, ouvindo, falava, Senhor, eu não sou psicóloga, eu não sou psicanalista. O que eu faço? Palavra humana não conserta isso. Palavra humana não cura isso. Irmãos, terapia é uma benção, remédio é uma benção, mas tem coisa que só Deus pode fazer. É Ele quem faz. E na hora que eu orava em espírito, o Senhor me deu uma visão naquele momento. Eu vi uma bolsa de pus, mas com muito pus. Uma coisa infeccionada mesmo. O Senhor falou comigo assim, fura e espreme. Deixa limpo essa ferida, porque eu vou curar. Aí eu entendi, o Espírito Santo me revelou o que era. Simplesmente ouvi-la, conduzi-la naquela tragédia, trazendo ela para mais perto de Deus, fazendo ela voltar e ao mesmo tempo vindo com ela, vivendo esses processos de cura. No final, amados, aquela mulher estava em lágrimas, orando a Deus por aquele homem que marcou toda a sua vida, pedindo a Deus que fosse ao encontro dele e o perdoasse, que trouxesse ao coração dele arrependimento, para que ele fosse curado também. Irmãos, aquela mulher ficou privada da graça de Deus a vida inteira. A vida inteira. Deixa eu resumir um pouco. Aos 12 anos de idade, ela não tomava mais banho. Ela não ia mais à escola. A igreja não teve preparo, não teve maturidade espiritual para tratar aquela criança, mas rejeitou aquela criança. Aquela criança levava um estigma sobre ela. Aquela criança, já na adolescência, tentou suicídio várias vezes. A morte fugiu daquela adolescente. Muito comum, como eu ouvi de muitas mulheres lá casadas, que foram também abusadas, trilharam o caminho também do lesbianismo. Pelo ódio, pelo rancor da figura masculina na vida dela. Mas ela não era um homossexual. Ela voltou. Nisso aí ela voltou. O Senhor trouxe ela de volta. E ela conheceu o seu esposo. Ela casou com ele. Depois de uma vida de décadas de casado, com filhos, com netos, aquela mulher estava lá, naquele encontro. Uma vida toda estagnada num deserto. Amargurada, sem a graça de Deus. Irmãos, religião, religiosidade, vir à igreja, ofertar a Deus teu culto, não traz cura para a sua vida. Veja bem, examina a tua fé, como diz Paulo. Examina a fé que há em ti. Vê se ela está em Cristo Jesus, se é que ela está em Cristo Jesus, para que sejamos aprovados. É a fé que nos salva, é a fé que nos cura, é a fé que nos transforma. A fé que agrada a Deus, a fé que nos aproxima de Deus como Ele é e quem Ele é. Ele é abençoador daqueles que o buscam. Ele é o nosso Pai. Examina a tua fé. Que fé que tem te movido para Deus? Qual a motivação da tua fé? Aquela mulher não foi ministrada. A vida inteira não foi ministrada sobre perdão. Naquele encontro, Deus curou aquela mulher. E é profético, porque naquele encontro, em 2016, eu jamais poderia imaginar na minha vida que hoje estaria pregando na igreja dessa mulher. E essa mulher é como esposa de um pastor. Essa mulher é a Dalva. É a Dalva. Uma mulher que foi marcada a vida inteira. Que pelo perdão, o perdão, só conhece o poder do perdão quem libera o perdão. Dalva liberou perdão para aquele estuprador. E os céus se abriram na vida da Dalva. Eu vi, na hora que Dalva orava pelo estuprador,
Eu vi Dalva diante de águas, tanta água que descia. As vestes da Dalva agora eram brancas. Eu vi uma nova Dalva ali na minha frente naquele momento. Mas muita coisa aconteceu ainda, né, Dalva, nesses 2 anos. Um processo de cura, gente. Processo de cura. Depois a Dalva me dá a notícia que o pastor, que o Valdemir voltou para o curso de teologia. Depois me dá a notícia que agora que o Valdemir era o pastor Valdemir. Depois ela me dá a notícia que eles gostariam que a gente viesse pregar na igreja deles. Oh, gente, isso é coisa que só Deus faz. Quer viver em abundância com Deus? Libera. Libera teu coração. Desentulha ele. Desentulha ele. Para que em nome de Jesus, o câncer seja curado. Para a gente terminar aqui rapidinho. Pode passar, amor. Aqui foi o 2º tumor. Foi também extirpado. Aqui Deus curou a minha fé. Com um não. Porque eu coloquei Deus na parede por 30 dias. Eu falei, Senhor, o Senhor tem que me curar. Eu fiz tanta coisa para o Senhor. Eu preciso da cura. Ou seja, eu só vou ser feliz curada. Eu só vou ser segura curada. Só que Deus, amados, entenda uma coisa. Deus cura tudo. Deus cura sempre. Fé não é a certeza que Deus vai me curar. Fé é a convicção que eu tenho que Deus cura. E Ele cura se Ele quiser. Da forma que Ele quiser. É por isso que a nossa fé tem que ter uma maturidade em Cristo para entender que uma das formas de Deus curar é levando o seu servo. É levando sua serva. É curando eternamente. Não é fácil entender isso. Quem lê o livro vai ver que eu tive que ser curada. Quando Ele curou minha mãe, levando ela. Não é fácil viver isso. Então, Deus curou minha fé quando Ele disse não. Deus cura tudo. Ainda que não remova a doença, Ele cura a nossa alma. Ele cura a nossa fé. Porque muitas vezes, irmãos, quando eu falo que Deus tem que forçar o bem, como hoje, eu e Dalva, o pastor Valdemir e o Alas visitamos o Jorge, em Curitiba, casado há 6 anos, jovem, 30 e poucos anos, esposo de Ana Paula, pai de 3 crianças, um engenheiro, que há 2 semanas descobriu o astrocitoma, o mesmo câncer que o meu, já no grau 4. Ele já perdeu o lado direito. Está voltando aos poucos. O médico não quer operar. Vai tentar dar a ele uma qualidade de vida. E hoje eu conheci a história do Jorge. 2 semanas antes de vir para cá, a história do Jorge chegou para mim. Através do WhatsApp da esposa dele, que viu uma pregação minha lá no canal, no YouTube. E ela veio conversar comigo. Olha o que Deus faz, irmãos. Nós estamos em missão hoje desde 8 horas da manhã. Estamos na capa, né, Dalva? Mas que missão maravilhosa. Sentar com o Jorge e a Ana Paula hoje. E ouvir do Jorge a vida que ele vivia. E a vida que ele vive hoje. Sentenciado à morte. Hoje, Jorge está vivendo a vida plena e abundante de cura na alma e na fé dele. Jorge era um homem materialista. Jorge era um homem que só pensava em dinheiro. Que deixava os filhos e a esposa. E queria mais e mais ganhar e ganhar e ganhar. Hoje, Jorge não pode trabalhar mais. Ele era autônomo. Ele não trabalha mais. Hoje ele está vivendo de favor na casa do sogro e da sogra. Deus tirou toda a autonomia do Jorge. Deus quebrou e moeu o orgulho do Jorge. Deus curou a fé dele. Deus se revelou para Jorge, está se revelando quem ele é. Ele é o pai do Jorge. Um rapaz que nunca conheceu o pai, filho de mãe solteira. E hoje Jorge está em pai. O pai do céu. O pai perfeito e o pai eterno. Quando eu falei para o Jorge, o câncer me curou. E ele, Maristela, eu estou sendo curado por esse câncer. Eu estou curado. Ele falou comigo. Eu quero muito viver. Quero muito ver meus filhos crescerem. Eu falei, Jorge, ainda que Deus não te cure, Jorge,
Mas nós vamos pedir muito ao Pai que te dê muitos anos de vida. Eu vou pedir ao Pai que dê a você o que Ele me deu. O privilégio de ver a herança da sua herança. Eu pude ver minha neta nascer. Isso é um milagre. Nós aprendemos a viver milagres todos os dias, milagres diários. O fato de respirar, o fato de poder ir no banheiro sozinho, o fato de acordar, é um milagre. É isso que nós oramos pelo Jorge. Nós oramos pela cura física. Nós temos orado por curas físicas. Sabe por quê, igreja? Aonde nós temos rodado, nós temos visto curas. Nós temos visto milagres acontecer. Deus faz milagre. Deus cura câncer. Câncer e gripe para Deus é a mesma coisa. Estão entendendo, irmãos? Mas quando Deus permite uma doença dessa, pode ter certeza que vem algo maravilhoso atrás. Às vezes Deus tem que colocar alguém da família num leito de enfermidade para curar a família. Para ver se perdoam. Para ver se aprendem a falar mais baixo dentro de casa. Para ver se o respeito volta. Para ver se há relacionamento. Ana Paula falou comigo que o casamento estava prestes a acabar. Hoje ela está vivendo um sonho de um casamento que ela nunca viveu. Com o marido curado. Com o marido de volta. Enquanto você está sadio, busque viver nos propósitos do Senhor, no centro da vontade dEle. Pessoas como eu e Jorge, e tantos outros, Deus tem que permitir assim. Dispositivos para nos curar. E às vezes espinhos na carne para nos manter curados. O câncer está no meu cérebro, irmãos, mas o meu cérebro não está no câncer mais. A cura da alma é isso, é viver o tempo de Deus. No meu tempo, eu não tenho tempo. No meu tempo, no seu tempo, nós não temos amanhã. E o amanhã pertence a Deus. Então, no meu tempo, se eu não aprendesse a viver a eternidade de Deus, a depressão, a angústia, já tinha me matado. Já tinha me matado. Então, a cura que Deus me deu, me ensinou a viver na eternidade aqui. Vida plena e abundante, sermos inteiros, plenos e completos em Deus, aprendendo a ser contente, isso é felicidade, é contentamento, sem estar abatido e sem ter abundância. De todas as maneiras eu fui instruído, tanto a padecer necessidade, como a ter fartura, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É isso que o Pai nos ensina. Ensinou para Paulo. Ensinou para Paulo. A ser inteiro e completo. Nada vai nos faltar. Nada. Nós temos um bom pastor que não deixa nada nos faltar. Nada. Não vai faltar alegria, não vai faltar tristeza. Não vai faltar saúde, não vai faltar doença. Não vai faltar fartura, não vai faltar crise. Nós vamos ficar curiosos de nada, irmãos. Nós vamos ser completos, inteiros, como filhos de Deus, como Cristo. Seremos Cristo no nosso contexto de vida. Cristo é ser oferta. Tomar a cruz e seguir a Cristo é ser como Cristo na cruz. A cruz era o propósito de Cristo na terra. E para nós, o nosso propósito é a cruz de Cristo. É fazer na nossa cruz o que Cristo fez. Se entregou, se doou, serviu, se humilhou, perdoou e amou até o fim. Isso é ser Cristo. E Deus vai forjar isso em você. Se você nasceu de novo, começa a tua história com Deus. Até que Cristo seja formado em você. É maravilhoso. Paulo, ele pediu por 3 vezes para ser curado. E quando ele diz o espinho na carne, no grego esse espinho, ele tem uma conotação de dor física. Então nós podemos entender, por alguns estudiosos, e muitos concordam nisso, que pode ser sim uma lesão e uma enfermidade. Que o qual trazia uma humilhação também espiritual, que ele falava que era como se Satanás viesse esbofeteá-lo, porque ele era o escolhido de Deus para pregar aos gentios, o apóstolo dos gentios, o maior implantador de igrejas, curava com a sua própria sombra, curava, mas não era curado. Então, talvez por um longo período de tempo, ele orou a Deus por 3 vezes, pedindo que o Senhor o curasse. Deus curou Paulo. Sabe como Deus curou Paulo?
não removeu o espinho. Mas ensinou para Paulo que a cura dele é entender que a graça dele bastava. Que o poder de Deus ia se aperfeiçoar na fraqueza dele. Quando estamos fracos em Cristo, é aí que temos a força de Deus em nós. Deus não quer nada nosso. Nós somos um carro que deu PT. Perda total. Por isso que tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. Para sermos aquilo que já somos em Cristo. Isso é fé. Fé é crer naquilo que não se vê, mas saber que existe. O que existe para nós? O que podemos crer que existe para nós? O que já somos em Deus. Plenos, perfeitos, como Cristo. Nós já somos. Aquilo que Ele consumou na cruz, aquilo que Ele levou sobre Ele, nós já podemos tomar posse da nossa cura. De um dia não sentir mais dor, de um dia não ter mais enfermidade no corpo que teremos. De um dia sermos plenos, santos, em toda a plenitude do nosso ser. É isso que nós vamos crer. É isso que é a nossa fé. É isso que consiste a nossa fé. A fé é o fundamento da esperança viva. E a palavra de Deus fala que a esperança é a âncora da nossa alma. Por isso que você pode perder tudo, mas menos a sua fé, amados. É por isso que a sua fé vai ser provada até o fim, para que ela seja inabalável. Porque o justo só vai viver pela fé. Nós vamos entrar por dias aí difíceis. Nós estamos no princípio das dores. No princípio das dores. Então, espinhos na carne são muito valiosos. Como o meu. Hoje, como eu disse, o meu cérebro não está no câncer. Eu vivo na eternidade com Deus. Mas Deus se incumbiu de não me deixar sem um espinhozinho para que eu não me esquecesse. A dor é o meu espinho. A dor é o que me faz ter mais de Deus em mim. Pedi muito a Deus que tirasse a dor. É sobrenatural viver com dor. É sobrenatural acordar com dor e dormir com dor. É sobre-humano. É impossível isso. Eu tenho provado de uma graça sustentadora por 24 horas. Eu durmo com a dor, eu acordo com dor. Nenhum médico conseguiu tirar a minha dor. A dor é neural. Não tem como bloquear a dor. Não tem nem morfina bloqueador. Eu aprendi a viver sendo inteira em Deus, apesar da dor. Hoje eu entendo o propósito da dor. Muitas vezes ele alivia a dor. Em momentos como esse, quando eu estou pregando, eu provo de um fenômeno de não sentir dor. É o único momento que eu não sinto dor. Acho que é por isso que eu gosto tanto de falar e preciso tanto tempo, que eu vou aproveitando cada minuto sem dor, sem a cabeça queimar, sem a pressão intracraniana. Eu não sinto nada quando estou pregando. Graça, irmãos. Mas Deus sabe o quanto é necessária a dor para que eu não me esqueça de quem Ele é. Ele é Deus do impossível. Ele é Deus de milagres. Esse é o nosso Deus, amados. Deus disse não. A cura começou aí. Pode passar, amor. Os buracos limpos. 3 em 3 meses ressonância. E depois, pode passar, pode passar. Pode passar. Aqui está o terceiro. Esse câncer dormiu depois da radiocirurgia. Eles me deram 2 anos lá em São Paulo. Então, em 2010, encerrava a eficácia desse tratamento. E por ser um câncer agressivo e já ter células de glioblastoma, eles não puderam nem saber qual que era esse terceiro, que pela histologia é o glioblastoma. Mas não pode fazer biópsia, pela área que ele está. Deus fez com que esse câncer ficasse num lugar que a medicina não pudesse avançar mais, nem tocar nele. E 2 anos se passaram, eu continuei vivendo. E em 2012 o meu médico me deu a cura, porque era improvável estar viva se isso fosse células cancerosas ativas. Então ele disse, você está curada, porque isso já é uma necrose. Você vai ver essa imagem sempre, mas isso é uma necrose. Só que em 2015, Deus permitiu que esse câncer acordasse. Não era uma necrose. Mas ele dormiu de novo. A cada ressonância a imagem é essa. Deus tem poder sobre cada célula do nosso corpo, amados. Ele é soberano sobre cada célula cada neurônio do nosso corpo. E para vocês entenderem mais um pouquinho dessa questão tão pedagógica
e tão didática que Jesus nos dá exemplo na palavra. Eu gosto muito de ilustrar um momento que Jesus cura aqueles 10 leprosos. A gente já está encerrando. Quando Jesus cura aqueles 10 leprosos, vocês lembram dessa passagem, amém? Foi um grupo de leprosos que foram curados por Jesus a caminho do templo para se apresentar ao sacerdote. Quantos leprosos foram abençoados, igreja, naquele momento? Os 10. Eu também pensava assim, irmãos. Isso é bom para a gente, sabe? Isso me trouxe uma iluminação muito grande do que vocês vão ouvir agora. Sim, os 10 foram abençoados. Mas eu aprendi que não. Só um foi abençoado. Os outros 9 estavam curados. Mas irremediavelmente agora, longe de Deus. Porque eles estiveram de frente com a verdade e a rejeitaram. Não a conheceram. Aquele samaritano voltou, curado. E quando Jesus olhou aquele samaritano, perguntou: onde são os outros 9? Não foram 10 os curados? E Jesus olha para aquele leproso curado e diz: a tua fé te salvou. Quantos curados hoje, dentro das igrejas, condenados ao inferno? O milagre não morreu na cruz por nós, amados. A bênção é Cristo. A bênção é Cristo. Vamos tirar nossa fé, nossa expectativa das coisas que Deus pode fazer. Ele pode fazer. Mas vamos colocar nossa fé em Cristo. Entendendo que a maior obra de Deus na nossa vida é Cristo. É você ser parecido com Cristo. É você tendo autoridade para perdoar como Cristo perdoou. Amar como Cristo amou. E servir como Cristo serviu. Somos livres na liberdade com que Cristo nos libertou naquela cruz. Cristo é a nossa bênção. Cristo é a nossa bênção. Ele é o nosso abençoador. E quanto mais a fé que agrada a Deus nos faz aproximar de Deus num relacionamento diário e agradável a Ele, mais eu vou me parecer com quem Ele é. Serei abençoador dos meus irmãos. Porque Ele é abençoador daqueles que o buscam. Então, quanto mais eu me aproximo do meu Pai, com relacionamento íntimo, diário, de todos os dias, sem religiosidade, sem máscara, sem hipocrisia, pecadores, arrependidos, confessos, que pecam todos os dias, mas cada vez mais se aproximando do Pai, para serem curados, mais nós vamos nos parecendo com quem Ele é. Instrumentos de cura, como o Dalva é hoje. Como o Dalva tem sido instrumento de cura na vida de tantas pessoas que vocês não podem nem mensurar. Os testemunhos que Dalva tem. Quietinho daquele jeito ali. Amém. Glória a Deus. Isso aqui é uma imagem que me traz muita alegria. Esse câncer, eu vejo o poder de Deus, eu vejo o milagre de Deus na minha vida. Mas é uma imagem, é algo que Deus permite que a igreja seja confrontada. Porque o pior câncer no pior lugar. E nós nos desesperamos quando ouvimos uma notícia dessa. Mas nós não nos importamos quando o câncer está na nossa alma, nos privando da graça de Deus. Que possamos nos arrepender, igreja, como igreja nessa noite. E pedir a Deus a vida que Ele tem para nós. Pedir a Deus o propósito dEle, para que possamos viver na dimensão dessa graça. De alcançar tudo que Ele tem para nós. E nos entregar totalmente a Ele. Morrer mesmo. Perder a nossa vida aqui. Para que possamos ganhar muito, muito nele já agora. Amém, igreja? Feche os teus olhos. Glórias a Deus, amados. Essa noite foi muito emocionante para mim. Pude lembrar que eu também fui curado pelo câncer. E em 2003, meu menino com 6 anos e 9 meses, deu um câncer nele, Christian. Em 2003. E 1 ano e 1 mês nós tratamos ele. E esse 1 ano e 1 mês, eu era um recém-convertido quando veio o câncer.
Meu casamento estava arrebentado, não tinha casamento mais. Pensávamos já em nos separar, nos divorciar. E o nosso casamento foi curado no quarto do hospital, em Curitiba. Quarto de 3x2. Deus curou muitas coisas. A economia vasta que eu tinha, muito grande economia, poucos meses nós gastamos ela. Gastamos inclusive num apartamento luxuoso que alugamos em Curitiba, levando pessoas que não tinham onde ficar, pais de outras crianças. Dávamos comida, dávamos o evangelho, pudemos gastar o dinheiro. Antes nós não gastávamos com ninguém, só pensávamos em comprar patrimônio e construir o futuro. Então Deus curou muita coisa em nós, muita coisa. E uma coisa muito importante, a direção que a amada colocou nessa noite, quando nós já éramos recém-convertidos, mas éramos muito institucionais. E uma das coisas muito importantes que Deus curou em nós, que Ele se mostrou presente com nós dentro do quarto do hospital. Ele mostrou para nós que Ele estava conosco em espírito e em verdade. Não somente dentro do templo. Muitas vezes Ele não está dentro do templo. Porque a igreja hoje, a igreja, entre aspas, ela está tão espiritualizada, que ela se esquece de olhar nos olhos do irmão, onde está Cristo Jesus. Esquece muitas vezes da fome do irmão, da dificuldade do irmão, que é o relacionamento que a amada colocou nessa noite. Então, queridos, o Evangelho é loucura mesmo. O Evangelho é loucura. E foi emocionante para mim essa noite. Eu não vou falar muito, foi muito emocionante. Foi o encontro de tudo aquilo que eu penso. Revivou muitas coisas da minha vida, porque foi o ano que fui o mais espiritual na minha vida, que eu mais senti a presença do Senhor, que eu mais tive alegria. Inclusive o Senhor mandou uma pessoa para avisar o dia que Ele ia curar o Christian. Foi o dia 21 de abril. No dia 21 de abril, às 7h15 da noite, ele foi curado. Fechou os olhos dele. Desenganado, lá naquele apartamento, no colo da minha esposa. Então, Jesus, amados, essa noite foi fortalecido hoje. Jesus ele é muito mais do que as quatro paredes, queridos. Foi uma surpresa para a minha vida, viu, querida? Porque hoje você me revivou. Mais do que nunca hoje, eu quero lutar muito mais comigo mesmo para que pessoas conheçam Jesus através da minha vida. Porque eu estou parado, porque eu estou estacionado, porque eu estou pensando em negócio de novo. Ganhar dinheiro de novo. Eu não vou mais. Porque vidas precisam conhecer Jesus, vidas precisam ser abençoadas. Não que eu seja alguém. Mas muito obrigado, viu, amada? Vaso de bênção da minha vida. Câncer cura, viu, amados? Câncer cura. Na minha vida Ele curou. E hoje eu me lembrei. Obrigado por me lembrar. Graças a Deus. Muitas vezes nós buscamos a presença do Espírito Santo de Deus num lugar específico. Lá no Velho Testamento, o Senhor estava lá no Monte Sinai. Moisés, aquele lugar, lá era santo, lá Moisés tinha que tirar as sandálias para ouvir o Senhor. Mas queridos, depois do Pentecostes, amados, o Senhor prometeu antes para a samaritana que Ele estaria dentro de nós, queridos. O Espírito Santo está dentro de nós. Onde você está, Ele está contigo. Mas acima de tudo, meu irmão e minha irmã, se você quiser saber o endereço do Senhor verdadeiro, olhe nos olhos do teu irmão, querido. Olhe nos olhos do necessitado. Olhe nos olhos de quem está com dor. Olhe nos olhos de quem está precisando de uma palavra amiga, do consolo.
Esta é a verdadeira religião, meu amado e minha amada. E nós somos o templo do Espírito Santo. Amém? Obrigado, querida. Muito obrigado. Eu acho que todos foram abençoados, mas eu me sinto muito mais abençoado do que todos hoje. Pode ter certeza. Amém? Eu me sinto. E a Dalva, eu amo a Dalva. Cada dia eu amo muito mais ela. Não sei se tem espaço para amar mais ela. Amém? Amém? Deus seja louvado, meus amados.